A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, hoje nós vamos colocar um vídeo aqui, irmãos. Este vídeo aconteceu, foi verídico mesmo. Encontraram uma cobra, irmãos, toda enrolada dentro de um órgão em pleno culto, irmãos. O culto teve que parar para que os irmãos retirassem aquela cobra e colocasse ela no seu local, né, no seu habitat, né, irmãos? Se fosse em outros lugares, muitos iam matar, né, este animalzinho que só estava ali porque a igreja é no meio do mato, né? Quer dizer, a igreja que foi construída no seu habitat, né, irmãos? Mas, irmãos, os irmãos pegaram ali a cobra e soltaram. E nós vamos colocar um vídeo aqui sobre esta cobra que encontraram dentro da congregação. Irmãos, e dentro, vamos dizer, deste vídeo, nós vamos pegar uma referência, né? Nós vamos ver aí uma cobra dentro da igreja. E nós vamos aí, juntamente com a nossa querida Irmandade, interagir sobre as cobras, mas daquelas que nós sabemos, que nós chamamos irmãos que são cobras dentro da igreja, que quer o mal do seu próximo, né, irmãos? Irmãos ali que não ficam felizes com o progresso de um, né, com a bênção que Deus dá para um, para outro, com aquele que ganha o ministério da parte de Deus revelado e exerce seu ministério, né, irmãos, com o dom que Deus dá. Existem muitas pessoas ali que fazem também o papel de uma cobra. E nós vamos falar aqui também, irmãos, e vamos colocar um testemunho fresquinho de um ancião que contou sobre o dom da revelação. Nós aqui no canal apreciamos muito esta prática de Deus mostrar, Deus revelar, que nós somos aí movidos à revelação, não ao achismo e não à leitura e nem o estudo bíblico. E sim, revelação, porque Deus revela dentro da igreja, revela fora da igreja, revela na sua casa, aonde você estiver. Se estiver ali em comunhão e conectado com Deus, você vai saber de coisas em que estão tramando por trás de você. Pessoas que querem o seu mal. Irmãos, pregações diretas, irmãos, nós temos ouvido. Então nós temos que tomar cuidado também com pessoas que podem ser chamadas de cobra também, né, irmãos? Venenosa. Vamos colocar aí o vídeo da nossa irmã, né, que quase desmaiou de susto, né? Quase desmaiou de susto por causa desta cobra. Olha só. Gente, eu tô suando todo. Pequena é grande, irmã. O que aconteceu, Rose? O que aconteceu, Rose? Aqui? O que aconteceu? Viu? As irmãs saem pra fora ali, ó. Tem um fundo ali. Só se ela for ali não assustar vocês. Segura o rabo dela. Pega ela pro rabo aí, gente. Conseguiu segurar a cabeça dela, Junito? Então daí pega ela pro rabo agora, Alex. Pega de dois. Já lá no fundo, irmão. Ô, Alex, solta bem longe, Alex. Tá bem longe, já, Alex. Meu Deus, Alex. Olha aqui, ó. A cobra ficou indo o culto inteiro com a Rose. Solta na água, mas rodar um pouco. Parece que foi no final do culto, aí acabando o culto, né? Que a irmã percebeu que a cobra estava enrolada ali próximo do culto. Mas, irmãos, mas podemos falar que é um livramento, porque se ficou o culto inteiro, o irmão disse aí, com a Rose, né?
Então, se ficou o culto inteiro ali, foi um livramento de Deus. A irmã colocando o pé no pedal, né? E a cobra não fez nada com ela, né? Então é um livramento da parte de Deus. E vamos também, né, falar sobre as cobras dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho. E nós temos um testemunho do ancião, irmãos, que atendeu o culto ontem no Jardim Miriam, né? O nosso irmão, ele é do... Como é que se fala? Do Jardim... Tá, que tem um nome. Eu vou procurar aqui. Do Jardim... Irmão, é o nosso irmão ancião, o Osmani, do Jardim Ângela, isso. Que contou um testemunho na hora da pregação, testemunho sobre revelação, irmãos. É o irmão que tinha revelação, Deus mostrava para ele, Deus mostrava qual era a palavra. Na época que não tinha internet, Deus falava no coração dele. Em tal lugar a pregação vai ser assim, 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 assim. Ele perguntava depois e confirmava, foi desta forma. E então o servo de Deus conta, né, que tentaram ali em uma empresa aprontar para o servo de Deus, retirando uma peça do seu maquinário ali, né, para que acontecesse algum acidente grave com o servo de Deus, né, irmãos? E que Deus mostrou em sonho, mostrou em revelação. E também Deus deu revelação para o servo que a caldeira da Que Bom Sorvetes iria explodir. E ele ainda avisou, falou, ó, vai explodir essa caldeira. E muitos tiraram sarro, não acreditaram em que há um Deus todo-poderoso que mostra para mim, mostra para você, mostra para quem não é crente, né? Basta acreditar e confiar no que Deus põe no coração, né, irmãos? Então, irmãos, vamos ouvir aqui, irmão, vamos ouvir aqui este testemunho, vamos ver. Apenas lembrar dela, irmão. Está faltando esses dons. Aleluia, está faltando homem de fé, homem de revelação, homem de virtude, glória a Jesus, aleluia. Povo, casa que recebe a mocidade, glória ao Senhor, cadê? Não tem mais. Agora cada um por si, Deus por todos. Como é que faz? O senhor pode derramar um pouquinho de amor hoje para nós, irmão? Glória a Jesus. Muitos estão se perdendo pela falta de amor, falta de carinho, é só pancada, é só... Glória a Jesus. Aleluia. Bom, Antônio orou de noite e estava lá, bom, tinha técnicos americanos lá, né, subindo e descendo todo dia lá e tal. Aí ele chegou de manhã e falou assim, olha, eu tive um sonho que hoje a caldeira vai explodir. Ei, irmão, quando chegar essa vida, sabe antigo. Glória a Deus. Quando ele falava, irmão, todo mundo, e foi um falando para o outro. O chefe falou para o encarregado falou para o gerente falou para o diretor. E chegou lá estava o comitê dos americanos lá. Ó, eu creio, tem um crente aí que ele tem umas visões aí, tudo que ele fala acontece. E ele falou que a caldeira vai explodir. Ninguém da Que Bom subiu. Só o americano. Fala, que acontece lá? Vocês acreditam em qualquer coisa? Vocês acreditam nessas coisas aí? Vocês estão mal, vocês são desse tamanho. Irmão do céu, subiu. Mais ou menos 10h30, 11 horas, puf, explodiu. O americano virou fumaça. O Antônio foi lá na delegacia, foi. O delegado falou, escuta, que história é essa? É verdade que o senhor chegou de manhã lá e falou que a caldeira ia explodir? Pensou que era alguma sabotagem, alguma coisa? Irmão? Eu falei, não, é que Deus me dá algumas visãozinhas, me dá umas revelaçãozinhas de vez em quando, não é? Eu avisei, eles sabem, né? Eu avisei que ia acontecer. Mas como é que é isso aí? Quem é que gosta de orar? Gosta de levantar às 3 horas da manhã? Dá um glória a Deus, né, irmão? Vamos dar um glória ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Monfiore, lá de Guarulhos. Os colegas dele, irmão, fizeram era sabotagem, né? Não gostava. Ele ficava subiando ele. Eu já nem sei subiar mais, né? Subiava ele lá. E, irmão, sabe que cantar incomoda o adversário?
Receba o dom de cantar em nome do Senhor Jesus. Receba o dom de dar glória a Deus. Aleluia. Toca o teu instrumento lá na tua casa, lá no apartamento. Pode tocar. Não sendo de madrugada, não para trabalhar ninguém. Você vai atrapalhar o demônio. Dá um glória. Receba esse dom. Receba o dom de expulsar o demônio, igreja reunida. Glória ao nome do Senhor. Os coleguinhas dele falaram o seguinte: nós vamos fazer um negócio. A hora que ele foi embora, nós pega aí, tira a peça da máquina. Amanhã, a hora que ele ligar a máquina, vai explodir aí, vai ter um acidente, vai cortar os braços dele, vai ficar um tempo afastado. Pelo menos nós para de ficar ouvindo ele dar esses glória aí, dele cantar, dele ficar subiando, dele ficar cantando. Glória a Deus, irmão. Foi congregar e o Senhor falou: olha, receba o dom da revelação. Glória a Jesus. Aleluia. Vou te mostrar coisa bonita. Vou te mostrar. O teu adversário vai ficar confundido, envergonhado. Não, glória ao Senhor, irmão. Por um caminho o inimigo está vindo contra ti, por 7 caminhos ele vai fugir. Glória ao nome do Senhor. O irmão Fiore, de noite, irmãos, ele viajou, né, na comunhão. Passou, né, a firma, chegou lá na firma, né, tudo em visão. Né, foi lá atrás da firma onde ficava lá os maquinários lá, né? Aquilo que eu falei lá no fundo das empresas, tinha as cabeleireiras, né? Aquelas, né? Aí quando ele olhou lá debaixo do duto lá, irmãos, a peça da máquina dele estava lá. Aí ele disse: meu Deus. A Stellantis Automóveis Brasil Limitada convoca os proprietários do modelo Grand Cherokee Limited. Aí quando ele levantou de manhã, ele lembrou, né, do que o senhor tinha revelado. Aí foi lá fazer a oração. E o Senhor falou para ele: vai lá, chega mais cedo, né? Vai lá que a peça está lá. Se você ligar a máquina do jeito que ela está, glória ao nome do Senhor. Irmão, tem interesse e RG essa obra. Se fizer, o Senhor já levou o Fiore, mas os filhos dele estão lá, Deus. Glória ao nome do Senhor. Depois ele chegou mais cedo, foi lá atrás da empresa, pegou a peça. Estava lá a peça, irmão. Vocês acreditam nessas coisas? Não, não é fantasia isso, não. Glória a Jesus. Pegou a peça, colocou na máquina. Ah, demônio, você está envergonhado em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi lá, tomou café com os amigos. A hora que tocou lá, tocou o sinal da empresa, né? Todo mundo vai lá, né? E só davam olhando assim, tal. Irmão Fiore lá, subiando ele. Ligou a máquina, olhava daqui, olhava dali, aí que ele cantava mais ainda. Dá um glória ao Senhor, canta mesmo, dá glória mesmo. Teu adversário vai ficar debaixo dos teus pés. Vocês ouviram aí, irmão? Esse testemunho foi ontem, né, no Jardim Miriam, né, irmão? Servo de Deus ali do ancião do Jardim Ângela, Oslane, né, irmãos? Contou esses 2 testemunhos, o qual, irmãos, esses 2 testemunhos foram ali, um foi a revelação que Deus deu, o dom da revelação, e o segundo testemunho foi as cobras que trabalhavam junto com este irmão. E essas cobras estão livres por aí, irmãos, atrapalhando a obra de Deus e atrapalhando os irmãos, né? E nós temos que tomar cuidado também com estas cobras e pedir também o dom da revelação. Você crê, irmão, do dom da revelação? Você crê que Deus dá sinal? Deus mostra para você o que é que vai acontecer? Você crê, irmãos? Porque quando nós falamos em revelação aqui, muitos falam: olha, o Nostradamus, eles estão aí, o povo da congregação, tudo para eles é espiritualmente. Por que esse povo fala isso? Porque nós, irmãos, somos um povo em que nós sabemos o Deus poderoso que nós servimos. E nós cremos porque nós sabemos que tem quem compra. A pessoa, quando não crê, é porque ela está perdida, ela não sabe se realmente o que ela está servindo na terra, se ele tem poder para fazer esses milagres, para fazer esses livramentos. Não viu aí? O servo de Deus foi avisado: não vai na caldeira que vai explodir. E ele ainda avisou. Diz que tinha uns americanos, parece que era uma empresa, né, grande ali da Kibon, né?
E os discos dos americanos foram lá e o que aconteceu? Na caldeira ainda. Né, irmãos? E o servo de Deus falou que tem um endereço aí, para que não venha mais pessoas falar que é mentira. Né? O servo de Deus, né, ancião, tem aí os contatos, se alguém quiser, né, irmãos? Porque, irmãos, esse Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Nós não podemos, né, duvidar. E também, queridos, o dom da revelação. Tem muitos irmãos que têm revelação. Esse dia eu coloquei a revelação de uma irmã, fiquei feliz, né? Que nos comentários um monte de irmãos. É que eu não tive tempo de ler tudo, mas eu ainda vou fazer um vídeo lendo cada comentário, né, da revelação ali, que tem muitos irmãos aí, né, que Deus usa, Deus mostra, irmãos. Tá bom, queridos? Então, ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente. Espero a nossa querida Irmandade comentar. Comente esse vídeo, irmãos. Comente o que vocês acham, né? Esse livramento, esse testemunho lindo contado no Jardim Miriam. Ficamos por aqui. Uma ótima segunda-feira, né? Dia 24 de março. Que Deus abençoe você, sua família, seus filhos, irmãos, grandemente. Pronto para mais uma semana, né, irmãos? Passar na presença de Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.